último vídeo sobre a cidade de Brasília e sobre Dubai. A gente continua discutindo quem que pensou esses espaços, quem que idealizou esses locais e vislumbrou de alguma forma que eles teriam sucesso no futuro e por isso acreditar e mobilizar esses recursos. A pergunta é, quem? Porque nós estamos tentando tratar desses indivíduos que foram, digamos assim, protagonistas dessas ações. Não é difícil imaginar que nós estamos falando, obviamente, de pessoas que, de alguma forma, tiveram a capacidade de desenvolver ou de mobilizar recursos, e recursos, quando eu falo recursos, eu não falo só de recursos financeiros, mas também recursos humanos, e conseguiram, de alguma forma, convencer aqueles e aquelas da importância de prover esses espaços como áreas úteis para a sociedade, ou seja, foi necessário uma força coletiva para que esse espaço fosse criado. E aí eu pergunto para vocês, assim, esse processo de empreender, de alguma forma, a gente pode pensá-lo como um recorte temporal da sua origem, ou seja, de onde surge tudo isso? De onde vem essa capacidade humana de mobilizar recursos? De onde vem essa capacidade humana de desenvolver ideias que podem gerar mudanças significativas para as sociedades humanas? E aí a frase que o Dornelas traz em seu livro é que o empreendedorismo ele surge como um movimento tendo a mesma idade que a raça humana. Interessante essa afirmação, né? O que ele quer dizer com isso? O que ele quer trazer de entendimento de que desde lá atrás, desde o tempo que nós conhecemos a raça humana, nós podemos dizer que essa atividade empreendedora, de alguma forma, ela esteve acompanhada e acompanhando esse processo. Pensa um pouco sobre isso e nós vamos falar mais a respeito disso. Bom, de alguma forma, essa atividade, ela tem um caráter marcante porque ela consegue ser proativa. Ela traz, de alguma maneira, soluções inovadoras para buscar melhorar a qualidade de vida das pessoas. Algumas dessas até um pouco engraçadas, porque se você parar para analisar, por exemplo, não é difícil perceber algumas soluções bastante engenhosas em que pessoas mais humildes conseguem desenvolver equipamentos ou dispositivos que tornam a sua vida mais confortável. Esse exemplo da foto foi engraçado, que eu achei isso na internet, eu achei bem engraçado. Essa caixa de plástico com esse ventilador embutido numa entrada para fazer a entrada de ar e a saída num cano, e certamente ali dentro ele colocou algum tipo de gelo, algum material frio, para que o ar que entrasse saísse mais refrigerado. Algumas soluções um pouco mais dispendiosas para você ter melhor temperatura local de uma casa, como por exemplo a criação desses telhados verdes, que são soluções relativamente baratas, mas a casa em questão, como vocês podem ver, é uma casa mais cara, ou seja, vem de uma condição de vida um pouco mais de melhor renda do que essas pessoas que fazem essa solução dessa caixa de plástico, ou, por exemplo, que utilizam desse sistema de aquecedor de água aí que vocês estão vendo na foto logo abaixo. Outras soluções são muito mais simples e assim geram ganhos de produtividade, ganhos de bem-estar na vida humana absurdamente interessantes, como por exemplo o espremedor de limão. Eu não sei vocês, mas para mim isso aí é tão importante quanto outras coisas muito mais complexas. E são produtos ou serviços que foram desenvolvidos com o intuito de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Certamente, no ato da criação desse limão, não havia um anúncio dizendo alguém cria alguma coisa para espremer limão de uma forma mais produtiva, ou não havia anúncios pedindo para que as pessoas criassem sistemas de aquecedores de água em cima do teto. Ou seja, foram soluções criadas a partir da percepção daquele ou daquela que enxergou ali uma necessidade de melhorar alguma coisa que estava no seu funcionamento em níveis não tão ótimos. Agora eu convido você a pensar um pouco fora da caixa, assim. Nós estamos falando de processos e de criações que são inovadoras, e eu gostaria que você pensasse em 3 empreendimentos que você conhece, que você julga que seriam importantes, e eu queria que você imaginasse quem desenvolveu aquela ideia. Ou seja, se você pensou, por exemplo, naquele equipamento eletrônico que você tanto gosta, ou por exemplo, em um determinado meio de transporte que revolucionou a humanidade, ou seja, qualquer que seja a ideia, pense sobre algo que você entende ser uma inovação, vindo de alguma atividade empreendedora, e que de alguma forma alguém esteve por trás disso, porque a ideia ela não nasce do nada. Então, pense em alguém que esteve por trás desse empreendimento
e em algum momento você vai poder trazer essa informação para nós aqui. Você já chegou a ouvir falar de Schumpeter, Joseph Schumpeter, o economista e cientista político austríaco? Ele é muito conhecido por conta da sua contribuição para a atividade empreendedora, os processos administrativos, para a economia, porque é ele que cunhou o conceito de destruição criativa e o que a gente vai falar sobre isso agora. Se você não conhece Schumpeter, ou se nunca ouviu falar sobre ele de alguma forma, não tem problema, vai ouvir agora. Mas se você já ouviu falar, mas não lembrava, ou confunde ele com alguém, eu vou trazer aqui à memória de vocês novidades que podem ajudá-la a respeito disso. Schumpeter é esse jovem bonito aí, para não dizer o contrário. Como eu disse para vocês, austríaco, um economista e também um cientista político. Ele tem contribuições imensas no ramo do empreendedorismo, porque é dele o conceito que, de alguma forma, tem alinhamento com o que nós estamos estudando aqui. Ele, por exemplo, coloca a ideia de que o empreendedor é aquele que, de alguma forma, ele vai quebrar uma ordem que está corrente e, por isso, ele inova, ele cria um mercado com alguma oportunidade identificada, ou seja, o mercado não grita para esse empreendedor, estou necessitando disso. Na realidade, esse empreendedor, ele enxerga naquele espaço uma oportunidade, quebra esta ordem e inova, ou seja, é um processo, de certa forma, cíclica. E Schumpeter já dizia isso lá em 1949, ou seja, não é há pouco tempo. E ele traz essa ideia de destruição criativa e ele coloca isso como um fato fundamental e essencial do capitalismo, porque a ideia por trás da destruição criativa, nós vamos ver mais à frente, remete ao entendimento de que há uma constante mudança nos processos, gerando constantes mudanças na nossa demanda, fazendo com que nós tenhamos movimentos em busca desses recursos que vão ser colocados no mercado, criando de nossa parte uma constante demanda por esses produtos. Ou seja, a oferta vem antes da demanda, ou seja, a criação do equipamento vem antes da demanda. Isso é muito interessante. Outra frase do Schumpeter, ele coloca assim: o empreendedor é uma pessoa que destrói a ordem econômica existente, introduzindo novos produtos e serviços, criando novas formas de organização e explorando novos materiais. É aquela mesma frase do slide anterior, parafrasear no seu contexto mais amplo, mas ele coloca isso em 1942, no seu livro Capitalismo, Socialismo e Democracia, e a ideia por trás aqui é o seguinte, pessoal: a ordem está imposta, ou seja, a ordem econômica, no seu sistema capitalista, ou seja, por exemplo, a atividade empreendedora com a utilização de telefonia na prática da comercialização das vendas. Muda-se essa ordem com, por exemplo, a utilização de algum tipo de tecnologia digital, ou seja, as compras agora são realizadas através de um clique do celular, onde que os novos vendedores ou os vendedores antigos que participam desse mercado, se eles não se adaptarem a essa mudança, eles ficam fora desse mercado, ou seja, muda-se essa ordem por esses novos produtos e serviços, vão criar novas formas de organização que vão explorar novos materiais, ou seja, é uma mudança constante, impetrada por alguém ou alguém que gera ou que pensa em inovação e que de alguma forma cria aquilo, ainda que acidental. Vou encerrar essa aula com vocês com os seguintes pensamentos. A inovação causa desequilíbrio dos sistemas econômicos, pois acredita no processo cíclico de retomada do equilíbrio e do novo rompimento, que é causado pela inovação. Eu te dei um exemplo que agora você consegue pensar em algum outro exemplo sobre essa inovação causando desequilíbrio de um sistema e gerando, através desse processo cíclico, um novo formato de serviço? Esse a respeito, a gente conversa na próxima aula aqui. Obrigado.